Depois a Laura teve que ser entubada, aí começa toda a nossa trajetória de ficar 50 dias voltados somente para as nossas duas filhas. Por ser prematuras, elas já tinham a necessidade de ficar na UTI para ter cuidados especiais e tudo mais. A Laura nasce com dificuldade de respirar e ser entubada a gente ficou totalmente desestabilizado de certa forma, mas sempre confiando em Deus. A gente venceu 50 dias de internação só pela graça de Deus. As primeiras semanas a gente conseguiu ficar até na quinta-feira no hospital. O médico ainda conseguiu deixar a Jéssica um pouco mais de tempo internado para ter um acesso mais fácil para as meninas ali na UTI neonatal. E passou-se esse período de internação da Jéssica, a gente veio para casa, recebeu alta. Nós íamos 3 vezes ao dia no hospital. Foi muito difícil ter a alta e elas ficarem. Apesar que a gente tinha essa possibilidade de fazer 3 visitas ao dia. Quando a gente chegava lá era muito bom, que a gente sabia que a gente ia ver elas e entrar, mas na hora de sair sempre era muito difícil deixar elas lá, né? A gente não falhou um dia sequer. Nós estávamos lá 3 vezes ao dia. Era de manhã, às 9 horas, à tarde, às 3 horas e às 9 horas da noite. Foram momentos, assim, onde a gente viu o trabalhar de Deus de uma forma especial na nossa vida. Tivemos a oportunidade de conversar com pessoas e aconselhar pessoas, ouvir histórias, e tudo isso serviu para crescimento nosso como pais e também na nossa vida espiritual. Porque enfrentar 50 dias, indo 3 vezes ao dia, não é fácil para ninguém. Vai se acumulando, cansaço. Chegou um período que estava ecoando a pergunta: quando que vai sair? Quando que vai sair? E a Alice nasceu com 1,215 kg, a Laura nasceu com 1,445 kg. E existe uma meta para Existe uma meta para alta, que é 2 kg. Além de todas as outras coisas, não sai com menos de 2 kg. Isso. E aí, o que acontece? Ao nascer, elas estão inchadinhas, então elas perdem um peso. Tanto é que a Alice chegou a 1,45 kg e a Laura chegou a 1,200 e pouquinho. Os boletins eram sempre a parte da manhã. A gente ficava na ansiedade. Será que ganhou peso? Será que não ganhou? Será que manteve? O que aconteceu? Então a nossa ansiedade era essa. E foi passando os dias. Na primeira semana, a Laura precisou passar um acesso mais profundo. Por mais que esteja ali dos profissionais que cuidaram delas, carinho, todos excelentes. Mas a gente sabe que o UTI tem os seus riscos. E a gente tinha noção, né? Porque as bebês nasceram prematuras, baixo peso, o risco era muito maior. Eu lembro que naquela noite foi passado o acesso e tinha uma recepção de um bebê ainda, você lembra? Ah, sim, aí não teve visita. E aí não teve visita. Primeiro eles falaram assim, ó, vai atrasar porque tá pegando o acesso de um bebê. Isso. E, tipo, tinha 6 bebês lá dentro, né? Inclusive todos os casais de gêmeos. Foi bem inusitado, assim, foi, né? Essa parte a gente não contou. As nossas bebês internaram e já tinha 2 casais de outros gêmeos na UTI também. Outras 2 meninas e um casal, um menino e uma menina, e chegou mais a Laura e a Alice. E aí falou assim, porque vai atrasar porque tá passando um acesso venoso em um bebê. E não ia falar quem era. Aí depois voltou de novo, ó, gente, não vai dar pra ter visita porque a gente vai fazer uma admissão de um bebê que acabou de nascer. A gente falou, não, pelo amor de Deus, falem quem tava passando acesso, se deu certo. Ah, é na Laura. Aí já fiquei assim, né, poxa vida, era minha filha e eu não vou ver ela, era a visita da noite. Então era só no outro dia pra gente ver de novo. Foram essas coisas, assim, que nos faziam ficar muito apreensivos mesmo, mas a gente sempre chegava em casa, buscava Deus em oração, pedindo graça, né? E a gente viu esse sustento diariamente. Sim. A gente chegar num dia à noite abatido muitas vezes, mas no outro dia a gente sentia esse renovo. A nossa força, assim, a gente acredita que vinha do Senhor mesmo e a gente tava ali pelas bebês. Então, quando o Gediels fala que a gente não falhou nenhum dia, isso é porque o Senhor nos renovava mesmo. A gente procurava também chegar em casa, tentar, assim, na medida do possível, fazer outras coisas e distrair-se um pouco também, porque se a gente ficasse só pensando, né, porque a gente sabia assim, a gente saiu dali, não tem o que a gente fazer, elas vão continuar sendo cuidadas pelos profissionais que estão ali, e se não for o Senhor guardar, a gente não tem o que fazer. Então a gente procurava distrair a mente. Eu cheguei a sair com as minhas amigas da igreja, ir numa tarde, num café,
fé. Ah, Jéssica, mas e suas filhas, né? Não estão na UTI? Sim, elas estão, mas a nossa confiança estava no Senhor. Eram horários que a gente não podia estar lá dentro com elas, então isso também faz parte. A gente recebeu alguns amigos aqui em casa, fazia uma conversa legal, conversava sobre outras coisas, né? Orava junto. Tudo isso ajudou muito a gente. E um detalhe importantíssimo, né? Todo dia que a gente ia lá, os 3 horários que nós estávamos lá, nós fazíamos oração pelas nossas filhas. E isso era extensivo também, né? Foi outra coisa que a gente percebeu também. Chegou um momento que a gente fez um vínculo tão grande com os outros pais que estavam ali, né? Porque é um momento que todo mundo tá no mesmo barco. A ansiedade é a mesma para todo mundo. Que dia que eu vou ter alta, o ganho de peso, tudo isso. Então, a gente fez um vínculo muito grande com os outros pais que estavam ali na mesma época. Então, quando a gente fazia essa oração ali dentro da UTI, pertinho da incubadora, né? Quietinho, sem volume alto, nada. Fazia a nossa oração e a gente não conseguia deixar de orar pelas outras crianças, né? É automático. Inclusive, os outros gêmeos tiveram alta antes. A gente vibrou. Nossa, é como se fosse final de Copa do Mundo. Saíram ali, a gente ficou feliz. É um sentimento muito bom de ver os bebês indo pra casa. Eu sou chorão. Teve lá a alta de um dos gêmeos, que a mãe se pronunciou lá, agradeceu as enfermeiras. Eu tava do lado da Alice e eu engolindo saliva pra não chorar ali junto. Mas é um sentimento muito bom ver as outras crianças também recebendo alta. Acredito que foi a mão de Deus ali nos ensinando realmente o que é o amor de Deus por nós. Vale falar também que a Laura, ela foi entubada, mas ela ficou apenas 48 horas com essa necessidade desse suporte. E depois disso ela ficou bem, não precisou mais. Durante a hospitalização, então, foram vários ajustes, né? Sim. Exame de sangue toda semana, e sempre tinha que estar corrigindo uma coisa ou outra. Precisaram fazer fototerapia, porque tiveram icterícia. Fizeram transfusão de sangue por conta de anemia. Foram essas correções poucas que aconteceram, e faltando, acho que uns 15 dias pra... Com 40 dias. Com 40 dias, né? Mais ou menos ali com 40 dias, a gente teve uma notícia que novamente Nossa! O momento que a Laura nasceu, toda molinha, toda roxinha, foi um momento muito estressante pra mim. Mas o dia que eu vi a Alice cansada por conta de uma flebotomia, né? Um acesso mais profundo que ela precisou fazer por um motivo muito importante. Nos exames ali de rotina, ela foi diagnosticada com começo de infecção. E a doutora tava fazendo uma vez por semana, pra não ficar furando elas. A gente entende também que não precisava ficar essa tiração de sangue, porque elas são pequenas. Quanto mais sangue tira para fazer exame, mais anêmica fica. Então, a gente entendeu, né, o motivo da doutora fazer os exames uma vez por semana, e a gente deu glória a Deus por isso, porque tadinhas, as mãozinhas estavam tudo roxinhas já, numa correção de anemia, né? Que foi. Na segunda-feira, fizeram o exame e constatou a anemia. Precisou fazer a transfusão de sangue na Alice. E na quinta-feira, a doutora quis repetir para ver como que tava. E nessa repetição de exame, constatou o PCR alterado. E foi um começo de infecção e foi uma loucura, gente. Eu não lembro muito bem de dias exatos, mas já tava bem avançado. E aquela coisa, a gente já cansado, já tinha passado mais de um mês. Crianças entrando, crianças tendo alta e a gente lá, veterano na UTI neonatal, aconselhando os pais que chegavam ali, ficava, saía, embora. E aí, aquela expectativa, né? Quando vai ser a minha vez, quando vai ser a nossa vez, e aí vem uma notícia dessa, né? Sua filha tá com uma infecção hospitalar e a gente vai ter que começar antibiótico. Nesse dia, tentaram pegar alguns acessos periféricos e mais fáceis, não conseguiram. Já tava muito frágil. Tava muito fragilizadinha. E precisou fazer uma flebotomia, o que chama, né, amor? Um procedimento para pegar uma veia mais profunda. E na noite dessa quinta-feira a gente chegou lá e eu, depois do nascimento da Laura, foi o dia que mais me estremeceu. De novo. Porque assim, a gente chegou lá e o olharzinho da Alice tava muito profundo. Vocês não têm noção. Tava olhando pro nada e tava muito profundo, o olharzinho dela bem cansado. E eu me mantive esse tempo todo muito forte. Aquele dia eu engoli seco demais, pra não
não desestabilizar a Jéssica, principalmente porque a Jéssica já tava muito exausta. Às vezes voltava chorando em prantos no carro. E aquele dia eu olhei para ela, eu falei, meu Deus, repreendo qualquer coisa, qualquer infecção. Em nome de Jesus, eu fiz uma oração tão sincera aquele dia, mas o olhar da Alice aquele dia é um olhar que ficou gravado no meu coração, com um olharzinho, parecia que estava se entregando. Essa foi a minha sensação. E aquele olhar dela, toda vez que eu lembro, me dá uma aflição muito grande. Orei ali por ela, tinha uma enfermeira ali ainda cuidando do curativo da flebotomia, né, porque tinha acabado de fazer. Aquele momento foi, acho que, o momento mais difícil pra gente. Foi aquele dia, aquela semana, né? Aquela semana foi uma das piores semanas que a gente teve. Desde segunda-feira a gente já vinha batalhando, recebendo a notícia que precisaria fazer a transfusão. Aquele mesmo dia vieram uns amigos nossos aqui, fizeram uma serenata ali, a gente nem... Foi o guardinha aqui da rua que passa aqui cuidando, né? Ligou pra mim, hoje é dia, ó, só tem um carro aí com... Um cara tá com um violão, tá cantando um louvor aí, velho. Você conhece? Eu falei, rapaz, não sei não, né? Mas eu vou ver o que é. Aí, até eu me arrumar aqui e lá, abrir o portão, nossos amigos da Ivan e a família dele já tinham ido embora. Mas foi uma notícia que a gente recebeu assim que nos deixou mais confortáveis, né? Porque aquela semana tinha iniciado muito pesado pra gente. Foi segunda, terça, quarta, quinta a gente recebe a notícia do início de infecção da Alice. E à noite, para quebrar ainda mais, ver esse olharzinho dela, foi uma semana que a gente se apegou ainda mais a Deus. Se a gente já estava fazendo orações, se a gente já estava buscando a Deus em todos os momentos, aquele dia foi um divisor de águas na nossa vida. E a gente saiu dali, chegamos em casa, fizemos uma oração, descansamos, no outro dia fomos ali no hospital, a Alice já estava bem melhor. E foi Deus purinho na nossa vida. E aí depois disso, né, fez um ciclo de antibiótico e aquela ansiedade, né, os próximos exames, como vão estar, tudo.